a gente vai até uma farmácia comprar um remédio ou recebemos um medicamento no hospital, geralmente a gente não costuma questionar como esses produtos chegaram até ali, ao alcance de nossas mãos. Poucos imaginam o longo percurso que esses medicamentos percorrem até nos tornar acessíveis, com etapas que vão desde os testes em laboratório, chamado de fase pré-clínica, até ensaios clínicos com seres humanos, registro com a legislação sanitária e a disponibilização às pessoas e instituições de saúde. Também, muitos não imaginam qual é de fato o trabalho do cientista no momento de criação, testes e aperfeiçoamento de um remédio. Muitos imaginam que o cientista é aquele ser que fica isolado no laboratório, sem contato com o mundo externo, trabalhando num projeto ultra secreto. Mas não. Todo esse processo precisa ser feito com muita transparência e de forma coletiva, inclusive com a ajuda da população. E para ajudar a gente a entender melhor como funciona todo esse processo, nossa agente dessa semana é a pós-doutoranda do Einstein, Jaqueline Cristina Fernandes, que vem aqui nos contar os bastidores de sua atuação na fase pré-clínica de uma pesquisa que visa a criação de uma plataforma com amostras de tumores para testar a eficácia de tratamentos de imunoterapia. Meu nome é Rogério Bordini e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Imunoagentes. Oi, Jaqueline, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação. Como de costume, queria te perguntar quem é você, se puder compartilhar com a gente o que você faz, um pouquinho da sua formação. Obrigada, Rogério. Eu tenho graduação em Ciências Biológicas pela Unesp de Jaboticabal. E desde a graduação, assim, me encantou essa área científica, né? Comecei fazendo iniciação científica. Mas a minha faculdade era muito voltada para a área de agrárias e eu sempre gostei mais da área de saúde, DNA, câncer. Toda essa parte me encantava desde a graduação. Então eu decidi, ir fazer o mestrado nessa área. Então eu fiz o mestrado e o doutorado pela USP de Ribeirão Preto, que é a cidade que eu nasci, e era na área de hematologia, que é o câncer no sangue, explicando de forma mais básica. Então, a parte de leucemias, todo o meu trabalho foi voltado estudando essas doenças de hematologia. Então, depois do doutorado, agora a próxima etapa é o pós-doutorado, então esse ano eu entrei no CRIO, que é o Centro de Pesquisa em Imuno-Oncologia, e estou como pós-doutoranda, comecei agora esse ano. E só que agora eu mudei, saí da parte de hematologia, que é a parte do sangue, e estou nos tumores sólidos, Continuo estudando câncer, mas voltada agora para tumores sólidos e, como o CRIO, é bem voltado também para a área de imunologia, o imuno-oncologia. Então, eu mudei um pouco aí de área, que é comum as pessoas saírem doutorado e pós-doutorado se especializar, mas eu continuo nessa parte que eu gosto, que é estudar o câncer, Isso sempre foi uma vontade sua mesmo, trabalhar na saúde, mas que não foi possível no primeiro momento? Ou você resolveu fazer um recálculo aí de rota no meio do caminho? Então, na verdade, assim, eu sempre gostei, na verdade, nem na graduação, antes, na biologia que a gente tem no ensino médio, eu já me encantei pela biologia. Uhum. E como eu falei, bem nessa parte assim de DNA, de biologia molecular. Mas aí eu entrei na faculdade e era totalmente voltada, porque era uma faculdade bem antiga de veterinária, de zootecnia. E tinha o curso que era recente de biologia. Assim, no curso a gente vai vendo, assim, a biologia é muito amplo, E eu fui vendo um pouquinho de coisa. A gente vê animais, vê plantas. E a parte humana, a parte de saúde, que foi o que eu me encantei.
Eu fiz a iniciação, como eu falei, né, nessa parte de melhoramento genético, de controle de pragas, assim, totalmente diferente do que eu faço hoje. É uma parte bem legal, é interessante, né, é bem atual, né, que a gente precisa, agricultura, essa parte é bem importante também. Mas, assim, desde a graduação é o que eu gostava mesmo, era a parte de saúde. E na faculdade, lá onde eu tava, não era possível, né? Porque lá era mais voltado para essa parte agrária. Então foi que eu decidi. Eu falei, não, então eu vou pra USP, que lá era mais voltado para essa parte. E, inclusive, meu laboratório era dentro do Hospital das Clínicas. Então, assim, tinha contato realmente com a saúde, com os médicos. E aí eu me apaixonei, né, por essa área. Mas, assim, é bom que a gente tenha essa experiência, né? E o curso de biologia é gigante, assim, é muito amplo. E aí cada um segue para um campo, né? Tem amigos que ainda trabalham com a parte de agrárias, pessoa que vai trabalhar num zoológico, né, com os animais. Então, o legal da biologia é isso, né? É ser bem amplo. Sim, tem essas vários possíveis caminhos, né? Essa abertura, né, que o curso de biologia dá para as pessoas e que são totalmente importantes, né? Hoje em dia você está aí contribuindo muito para a área da saúde, pesquisando exatamente isso e trazendo contribuições na área do câncer. Sim. Hoje, então, você passou pelo mestrado, doutorado, mais a parte hematológica, então hoje você está trabalhando com os cânceres sólidos, que são esses cânceres mais gerais que a gente vê, né, no dia a dia, né, Jaqueline? Sim, são os mais comuns, assim, que as pessoas, que tá mais em evidência, né, eu diria, assim. Então, são bem comuns na população, né, então aí em evidência, por isso que foram escolhidos, né, para o projeto. Aí o projeto que você está atuando hoje, especificamente no pós-doutorado, seria o que exatamente? O meu projeto, né, ele tem como objetivo principal o estabelecimento, né, a gente vai estabelecer dentro do laboratório esses modelos que a gente fala que são modelos pré-clínicos, né, então assim, eu tenho uma bagagem, né, nessa área de trabalhar com modelos pré-clínicos desde o mestrado e do doutorado, que é trabalhar com células, né, que é o chamado in vitro, e também os modelos burinos, né, com os camundongos, né, com os ratinhos, né, que é o modelo in vivo. Então eu tenho esse conhecimento que eu adquiri durante o mestrado e doutorado, e é o que eu estou utilizando agora no pós-doutorado. Então o meu objetivo principal, então, é estabelecer esses modelos dentro do CRIO. E aí, para quê, né, você vai estabelecer esses modelos? Para poder estudar, né, as vias envolvidas e também testar os medicamentos, né, que no caso do CRIO são as imunoterapias. Então, o importante é utilizar esses modelos, que, né, você não está tratando diretamente o paciente, né, você faz um passo antes, que são os chamados modelos pré-clínicos. Então, basicamente, é estabelecer, né, dentro do CRIO esses modelos. Essa proposta foi uma demanda que surgiu a partir do centro de pesquisa? Ou você que veio com essa ideia de proposta? Como que foi? Esse meu projeto, né, ele vem como um braço do CRIO, né? Então, o CRIO tem vários subprojetos e um desses subprojetos foi esse de estabelecer esses modelos. Então, ele já veio no projeto do CRIO e aí precisava de uma pessoa para conduzir esses modelos. E aí, como eu tinha experiência, né, como eu trabalhei durante o mestrado e o doutorado, é por isso que eu que estou trabalhando agora com esses modelos. Mas ele faz parte, já era um braço, né, do projeto, um subprojeto dentro do CRIO. A maior parte do CRIO é mais voltada para a parte de descobrir novos alvos, né, estudar as células envolvidas no sistema imune e tudo. E o meu modelo, o meu projeto é um pouco diferente, né? Ele vai trabalhar com esses modelos pré-clínicos. Para quem não conhece o trabalho do CRIO, ele é um centro de pesquisa com várias pessoas trabalhando conjuntamente, tendo a imunoterapia como principal bandeira, digamos assim. E cada pessoa está responsável por uma área, assim como a Jaqueline falou.
Então vai ter alguém que está especializado no câncer de mama, por exemplo, outra vai estar no câncer de pulmão, e a Jaqueline está nessa parte de os modelos pré-clínicos, que são esses modelos anteriores, né, que você comentou, né, Jaqueline? Antes de chegar no paciente, você vai fazer todo esse trabalho laboratorial com os camundongos para testar aí possibilidades de eficácia do tratamento em pessoas. Correto? É exatamente isso. Então, quando você desenvolve, né, a indústria desenvolve um medicamento, ela não vai testar diretamente no paciente, né? Assim, isso não é nem o certo, né? A gente tem que fazer esses modelos anteriores, né? Testa na linhagem, na célula, tudo na bancada dentro do laboratório, depois testa no camundongo, né, no ratinho. E aí sim, para depois passar para testar num paciente, né? Tem toda uma parte ética. E aí tem todo um estudo, tem várias fases, mas tudo começa com esses modelos pré-clínicos, né? Não vai diretamente para o paciente. Então, até mesmo antes dos camundongos, de você fazer os experimentos com eles, tem a parte da bancada que você vai fazer esses testes com esses modelos? O que a gente fala no meu projeto. A gente vai estudar as linhagens, as células, né? 3D. Que é isso? É o modelo 3D de células, né? Que assim, a gente tem, até que eu trabalhei no meu mestrado e doutorado, que a gente chama de linhagens celulares imortalizadas, né? Nossa, que loucura. Sim, é um nome... Parece difícil, mas é basicamente assim. Por exemplo, um cientista pegou uma célula de um tumor, de um paciente que tinha um tumor, pegou uma célula desse tumor e fez uma modificação genética que tornou essa célula imortalizada. Ou seja, o que significa isso? Eu consigo colocar no laboratório, na cultura, eu consigo fazer com que ela cresça, como vamos dizer, pro resto da vida, se eu deixar ela assim crescendo, e eu consigo fazer estudos com essas células. Então, no meu mestrado e doutorado eu fiz muito isso. Então você pode usar os medicamentos e testar nessas células, para ver como que ela vai se comportar, se o medicamento vai estar matando elas. Então, esse seria o modelo mais básico, né, que a gente tem, que os cientistas usam, né, para testar principalmente medicamentos, descobrir possíveis alterações genéticas, alguma coisa que tem dentro da célula. E essas células, né, elas crescem em monocamada. O que significa isso? Elas crescem ali individual, a gente tem uma garrafinha de cultura e elas ficam ali. No modelo 3D, né, que é o tridimensional, vamos dizer assim, é um modelo que vai ser mais realístico, né? Vai mimetizar mais como acontece de verdade o tumor, né? Dentro do paciente. Porque assim, o tumor dentro de um paciente, ele não tá... ele tem todo um que a gente chama de microambiente tumoral. As células que estão ali formando aquele tumor, elas estão em contato direto com células do sistema imune, estão em contato com outras células do próprio tumor. Então, não tem só aquela célula individualizada. O tumor, então, também tem vários outros tipos de célula no mesmo tumor. Então, o tridimensional, o que a gente vai conseguir é imitar melhor o que está acontecendo dentro do paciente. Então, por isso, a gente fala que é um modelo mais avançado, né? Ele é um modelo que foi criado mais recentemente. E aí a gente consegue, então, mimetizar, ser mais realístico, né, do que acontece. Como que funciona esse processo de simulação? Vocês usam todo um maquinário para representar esse microambiente tumoral, só que artificialmente, digamos assim? Não, então o que acontece? Esses modelos 3D, que a gente até chama de organoide ou esferoide, geralmente a gente pega, por exemplo, a biópsia, né, de um tumor, de um paciente que a gente vai coletar no CRIO, por exemplo, e aí a gente pega esse fragmento de tumor, a gente obtém umas células desse tumor, e aí a gente coloca em cultura. Exatamente como as linhagens, aquelas imortalizadas, né? Só para entender, o que é colocar em cultura, Jaqueline? É colocar no laboratório? Dentro do laboratório, então a gente... É como se
Você coloca a célula numa garrafinha mesmo, eu não sei explicar muito bem, mas é como se fosse uma placa de Petri, né? Uma garrafinha, assim, com meio, que a gente fala que é meio de cultura. É pra como se a célula fosse um ser vivo, assim, né? Que você dá um alimento para ela, o meio de cultura seria o alimento, para ela se manter, né? E aí a célula vai se dividindo, igual acontece dentro da gente. A célula vai se dividindo também, e ainda mais essas imortalizadas, ela se divide sem parar. Então, basicamente é isso. Eu vou pegar uma célula do paciente, do tumor do paciente, e colocar em cultura. Só que para ela crescer no modelo 3D, né, no modelo tridimensional, a gente precisa colocar uma matriz, né? Que é como se fosse, eu vou explicar assim bem, como se fosse uma gelatina, né? Um gel. É um suporte para que ela possa crescer. Então, assim, forma um amontoado, assim, é como se fosse um tumorzinho mesmo, de células. Que você vai cuidando, vai alimentando e vai crescendo. Sim, a gente coloca alguns fatores também para que elas possam sobreviver. E aí ela mesmo, nessa matriz, nesse gel, ela consegue formar um que a gente chama de organoide, né? Um modelo 3D, que esse modelo vai ter diferentes tipos de células, eles vão interagir ali e vão interagir com o meio também. E é como se a gente recriasse assim, o tumor do paciente no laboratório, dentro do laboratório, na bancada, assim, a gente recriasse esse tumor. Daí a importância, né, desse método. Porque daí você consegue ir observando todas essas interações que o tumor vai fazendo, vai tendo ali nesse momento de cultura. Sim, é exatamente isso. E aí a gente pode fazer diferentes tipos de estudo. Você pode testar os medicamentos, então, as imunoterapias, e ver como que vai se comportar. E aí, como se você tivesse, ao invés de testar no paciente, você testa ali naquele modelo e ele vai se comportar, né? Lógico, no paciente é um organismo vivo, né? Mas, assim, você vai ter uma ideia se aquele medicamento vai responder, não vai, se vai matar o tumor, não vai. E o interessante desse modelo também é que é uma coisa que a gente vai fazer também, dentro do CRIO, colocar as células imunes do próprio paciente. Então, além de pegar as células do tumor e fazer o modelo 3D, a gente vai colocar células imunes do paciente. E aí, como que a gente pega essas células imunes, né? Através do sangue. Então, assim, tipo, como se fosse uma coleta de sangue, a gente consegue separar essas células do sistema imune. E aí a gente vai colocar para crescer, como uma cocultura, né, que a gente fala. Vai colocar para crescer essas células do sistema imune junto com o modelo 3D, junto com o tumorzinho, né? Assim, os dois interagindo mesmo. Os dois interagindo. Então, assim, você vai ter uma cópia ali, praticamente, do que está acontecendo, né? No modelo, lógico, é um modelo mais simples, não é o que o paciente tem todo um organismo vivo ali, né? Mas você consegue mimetizar muito bem. É um modelo que é considerado o mais próximo, né? Tirando os modelos em vivos, ele é o mais próximo o que tem hoje para estudar. Jaqueline, desculpa, só pra gente entender, o que seria modelo in vivo e o in vitro? O in vitro é o que a gente faz no laboratório, que é o que o cientista faz lá, que fica na bancada. E o in vivo, né, é o que a gente usa os modelos murinos, né, que são os camundongos, os ratinhos. Já é um modelo que é o mais próximo, né? É um organismo vivo, então você consegue mimetizar melhor. Por exemplo, a sua pesquisa vai passar pelos dois modelos. A minha pesquisa é estabelecer esses dois modelos. Então, porque assim, na verdade, um complementa o outro, né? Tem toda uma questão, né, de usar os modelos murinos, né? Tem tudo uma questão ética, porque é um ser vivo. O interessante de você usar, por exemplo, as células, né, o modelo 3D, é que você deixa de usar muitos, por exemplo, se eu tiver vários medicamentos para testar. Aí eu não vou pegar e usar milhares de camundongos, né, para testar todos esses medicamentos, né? Não é ético isso, né? Então, o
que a gente faz? A gente começa pelo o modelo de células 3D, porque aí eu posso, por exemplo, testar. Lá eu posso testar, porque não tô usando ser vivo, né? Eu posso, dentro do laboratório, eu posso testar vários medicamentos. Aí eu vejo qual é o melhor. E aí eu posso usar o camundongo. Posso testar no camundongo, que é o ideal. Porque aí eu vou usar menos, né? Vou usar poucos camundongos. E porque o modelo 3 dele não substitui. Por enquanto, ele ainda não tem essa capacidade de substituir, né? O modelo murino. Porque é o que tá mais... Sim. É um ser vivo que tem todo... muito parecido com a gente, né? Então, tudo que acontece ali... Então, o modelo 3D não vai... a circulação, essas coisas, ele não vai mimetizar, né? Mas é uma alternativa para você tentar usar menos. Isso, já tem algumas possíveis respostas, algumas pistas, né, que podem ajudar depois a melhorar a pesquisa, enfim. Com certeza. A questão do processo do comitê de ética, a parte do in vitro, de fazer o modelo 3D na bancada e tudo mais, também precisa de uma aprovação por parte da Plataforma Brasil? Ou é mais só a parte dos camundongos? Como que funciona esse processo de reconhecimento do Comitê de Ética brasileiro? Para você fazer, igual, por exemplo, o CRIO, né, que tem um projeto que vai utilizar amostras de pacientes, então a gente vai utilizar biópsias, né, que são os fragmentos do tumor. Não vai ser nada sangue, a gente vai coletar, não é nada invasivo, né? O paciente não vai sofrer nada, a gente não vai administrar medicamentos, né? Por enquanto, nos pacientes. Então, mas a gente vai estar usando amostras, então esse paciente ele precisa aceitar. Então, a gente precisa submeter, antes a gente precisa submeter para o comitê de ética. Então, é tudo dentro do comitê de ética. Se ele não falar que não, a gente não pode nem coletar essas amostras. E o paciente também, ele tem o direito de recusar, se quiser. Então, ele tem que aceitar participar do estudo. Então, é tudo dentro do comitê de ética. E o meu trabalho, ele vai utilizar essas amostras. Então, eu preciso, tá tudo com o comitê de ética, precisa aprovar. E o Murino também, que tem um comitê separado, para eu poder utilizar esses camundongos, meu projeto, tudo que eu vou fazer, quantos camundongos eu vou usar, tudo isso passa pelo comitê de ética. Eu não posso fazer nada assim da minha cabeça, eu vou pegar mais camundongos. Não, é tudo controlado. E até mesmo o cuidado que você tem com os camundongos tem que ser uma coisa muito bem feita, né? Sim, tudo é descrito para ele sofrer o menos possível, para ter uma qualidade. Então, tudo controlado. Tanto para a parte humana e quanto para a parte murina. Assim, os dois lados tem que passar por esse comitê para avaliar. É tudo bem controlado. Parte murina seria relativa aos camundongos? Murino, a gente fala murino, que é relativo aos camundongos, ratos. É uma palavra nova que eu não conhecia. A gente fala modelos murinos, Interessante conhecer esses jargões do mundo da... Pra gente parece comum, né? Porque a gente fala isso o tempo todo, mas pra quem tá de fora, realmente é estranha, né? Falando dos modelos 3D, cultivar a célula, né? Ninguém... Realmente é difícil de imaginar e acho que é difícil até de explicar um pouco. Não, mas achei que ficou bem claro. Deu pra ter uma boa ideia de como funciona esse modelo 3D, porque quando a gente fala 3D, pessoas muito visuais vão logo imaginar um objeto 3D, né? Mas eu acho que quando você fala nessa questão, essa simulação, esse tratamento, essa cultura da célula, ela está interagindo em todas as possibilidades. Dimensões, exato. Exatamente. Acho que combina bem mesmo essa descrição. Mas então, a gente voltando um pouquinho lá
pro passo a passo da sua pesquisa mesmo, Jaqueline. O primeiro passo foi vocês pegarem essas amostras dos pacientes com câncer. Como que foi? Tiraram sangue? Qual que foi os critérios de seleção desses pacientes? Que tipos de câncer? Como que foi esse procedimento mesmo de início da sua pesquisa? Então, a gente vai utilizar os tipos tumorais, né, as amostras que estão incluídas no CRIO. Inicialmente vai ser câncer coloretal, né, pacientes com câncer coloretal, de pulmão e de cavidade oral. Então, a minha pesquisa ela vai utilizar essas amostras, né, que, como eu falei, né, são tumores que têm grande relevância clínica, né, e também muitos pacientes, né, eles não respondem, né, tem uma grande parcela da população de pacientes que não respondem aos tratamentos e às imunoterapias. Além de que muitos têm eventos adversos, né? Sofrem eventos adversos. Então, esse é o objetivo geral do CRIO, né? Tentar descobrir por que esses pacientes não respondem tão bem e por que alguns sofrem mais de eventos adversos, outros não. Então, todos esses pacientes vão ser incluídos no meu estudo. As amostras, né? Os fragmentos de tumor e também o sangue, né? Ele já está sendo coletado, né? Dentro do CRIO. Já teve toda a parte, né, antes do comitê de ética e agora já estão sendo coletados, processados, né? Que processados que eu digo a gente pega, como eu falei, o fragmento do tumor e a gente obtém as células, né? O sangue também, a gente obtém as células do sistema imune, né? Que para o CRIO é interessante. E atualmente, no meu projeto, o que a gente fez? A gente tinha que estabelecer esse modelo no laboratório. Então, o passo inicial, a gente deu um passo atrás, né? A gente pegou, lembra aquelas linhagens celulares imortalizadas que eu falei? Sim. A gente utilizou essas linhagens, mas para gerar o modelo 3D, que é possível também. Então, eu peguei essas linhagens Por quê? Porque a gente não vai começar... Para você estabelecer um modelo, a gente tem que fazer muitos testes. Essa questão que eu tô querendo falar, assim, a gente precisa repetir, às vezes não dá certo. Então, assim, no laboratório a gente sabe muito bem isso. Quem está trabalhando nessa parte de bancada sabe que é um processo longo até estabelecer. Porque o tempo é bem grande, né, Jaqueline? Não é uma coisa de semanas, imagina, uma coisa que pode ser meses, não é? Sim, exatamente. Para você desenvolver, implantar esse modelo, vai ter que repetir. Então, faz um experimento, faz um modelo, não dá certo, aí repete. E aí a gente não pode, por exemplo, isso que é uma questão até de ética, né? Usar as amostras dos pacientes, né? Eu não posso, imagina, eu vou ficar usando várias amostras de paciente e eles não vão doar novamente pra gente, né? Então, eu não tenho uma amostra ilimitada, não é nem ético, né? Se eu ficar pegando amostras de pacientes. Então, para começar o nosso trabalho, eu usei essas linhagens imortalizadas, que assim, a gente tem elas, ficam congeladas, né, no nosso laboratório. Então, elas estão congeladas lá, as células, que também são de tumor, lembra que eu falei, elas são de tumor, mas elas já estão imortalizadas. Então, eu posso cultivar elas quanto tempo eu quiser e são fáceis de manipular também. Então, para começar, eu comecei com essas linhagens e ainda estou usando elas para estabelecer bem o modelo. E a partir do momento que a gente já tiver o modelo todo estabelecido, aí sim eu vou passar para utilizar as células dos pacientes. Então, você vê, são vários passos dentro da pesquisa. Nesse momento você está nessa primeira etapa, então, de fazer todo esse cuidado, né, com as amostras dos pacientes, antes de passar para a fase dos camundongos, é isso? Exatamente. Na verdade, no momento, a gente já conseguiu, né, fazer o modelo 3D a partir dessas linhagens. Agora a gente já fizemos um teste inicial de formou esse modelo 3D, a gente colocou as células imunes. Na verdade, essas células imunes, elas foram obtidas de mim, né? Ah. Então, assim, não peguei nem a amostra de paciente, então foi eu que obtive essas células imunes.
E estou nessa fase de estabelecer bem esse modelo para depois passar para usar células de paciente para fazer o modelo 3D. E na parte, eu estou fazendo em paralelo, a gente tá, que é uma questão também do comitê de ética, fazer uma parte de, como se fosse um piloto, assim, do trabalho de camundongo. Então a gente está utilizando um número pequeno de camundongos para testar, por exemplo, porque a gente vai fazer uma parte com o camundongo, então para testar quantidade que a gente vai precisar usar, né, os meios de implantação, né, que é uma parte que eu não falei, né, que é a parte do modelo murido, né, que a gente pretende fazer. Então, eu tô fazendo um pilotinho antes, né, um pré-estudo mesmo, para determinar, né, quantos camundongos eu vou precisar utilizar. Então, eu tô fazendo em paralelo. Essa fase piloto, inclusive, pode te ajudar a entender, até mesmo estatisticamente falando, a força do resultado que você pode ter com um determinado número de camundongos. Exatamente. Porque os testes pilotos são para isso mesmo, né? Para fazer um procedimento anterior antes de chegar no estudo principal. Até mesmo por uma questão de segurança, né? É exatamente isso. A gente, na verdade, a gente submeteu, né, esse estudo piloto, que também tem que passar por um comitê de ética. A gente está com um número reduzido de camundongos. E a gente vai ver, né, exatamente isso, saber quanto que a gente vai precisar, né, de camundongos para definir, para que seja o que a gente fala, né, o estatístico, né, que tenha um resultado que seja fiel, né, ao nosso trabalho. Porque é muito arriscado também você, por exemplo, eu ia perguntar se existe um número mínimo de camundongos que você tem que fazer esse teste, ou... Porque assim, quanto mais você testar, mais significativo pode ser esse resultado, não é, Jaqueline? Porque se você testar só em um camundongo, pode ser que não te dê um resultado interessante para explorar, para ter como um resultado mais concreto, né? Fica meio subjetivo. É exatamente isso. Na verdade, a gente se baseia muito, né, no que já tem, né, de outros estudos. Então, para definir uma quantidade de camundongos. E na ciência, tudo é uma questão também de número, né? Que a gente chama de N, né? De quantos camundongos precisam. Mas, assim, na questão de... Quando a gente está trabalhando com célula, é mais tranquilo, né? A gente pode repetir várias vezes o experimento. Quanto mais a gente repetir, melhor. Mas no in vivo a gente não pode fazer isso, né? Justamente por questões éticas. Então a gente tem que ter um número, que geralmente a gente pega baseado nos outros estudos. É um número que mínimo que dê um resultado que seja significativo, né? Mas assim, que use o mínimo que puder de camundongos. Então eu não posso também usar milhares, como eu falei, milhares de camundongos, não. Tem que dar, lógico, né? Tem que ser reprodutível, né? Tem que ser estatístico, né? Mas tem não posso também usar o quantos camundongos eu quiser. Claro, tem que ter um bom senso também nesse caso. Um bom senso, e geralmente os estudos a gente consegue confiar, assim, eles mostram e é um número que geralmente dá certo, que a gente consegue uma resposta boa. Por isso que a ciência é esse processo de ir colocando os tijolinhos, né? Cada pesquisador vai colocando uma contribuição e um vai ajudando o outro, e você sempre vai fazendo novas pesquisas em cima de pesquisas anteriores, para você não ficar reinventando a roda a todo momento, né? Não faria nem sentido. Exatamente. Então, nesse momento que você for ter esse contato com os camundongos, o que você vai ver exatamente neles, assim? Você vai trazer as amostras dos pacientes e o que você pretende fazer? No camundongo, o que a gente vai fazer? Vai pegar esse fragmento, né, do tumor do paciente, e a ideia é a gente inserir esse fragmento dentro do camundongo. Então, a gente insere mesmo, faz um cortinho, insere, no flanco, né, que a gente chama dos camundongos, né, na parte ali, perto do rabo deles. Aí, insere esse tumor lá. E o que a gente quer ver com isso? Na verdade, o que vai acontecer? Ele vai formar um tumor dentro do camundongo. Essas células lá, elas vão se multiplicar e porque elas são células cancerígenas, e elas vão formar um tumor no camundongo.
E o que os estudos, né, observaram, né? Tem muitos estudos fazendo esse modelo, que esse tumor que está no camundongo, ele é muito parecido com o tumor que a gente tirou do paciente. Então, assim, é o modelo ideal, né? Porque aí o que a gente pode fazer? A gente pode estudar esse tumor do camundongo, então a gente tira do camundongo e estuda. A gente pode testar os medicamentos. O mesmo medicamento que a gente vai testar lá no modelo 3D, a gente testa no camundongo. Uhum. Então é como se eu estivesse dando um medicamento, aí eu vou ver o que vai acontecer com esse tumor, né? Será que vai matar? O medicamento vai matar esse tumor? Como é que o camundongo vai ficar? E é um modelo que é do ser vivo, né? De um ser vivo. Então ele é mais próximo, né? Como eu falei, o 3D não vai substituir, né? Por enquanto, não substitui, né? Esse modelo murino. Porque tem todas as trocas, corrente sanguínea, então tem tudo isso. Exatamente, a representação de um organismo funcional ali. De um organismo. Então, essa é uma parte do projeto, então, que é colocar esse tumor e fazer o tumor no camundongo. E aí tem um outro modelo que também envolve o CRIO, que é mais complexo ainda, que é a gente pegar também, a mesma coisa que eu fiz com as células 3D, é pegar as células imunes do mesmo paciente que eu peguei o tumor e colocar no camundongo. Junto com a célula cancerígena? Ou... A gente forma o tumorzinho, né, no camundongo, insere o fragmento, forma o tumor. E aí, geralmente na corrente sanguínea, a gente insere, né, as células imunes do paciente no camundongo. Geralmente a gente coloca no retroorbital, né, que é uma forma de inserir essas células. Retroorbital, o cantinho do olho, é isso? No cantinho do olho, é. Ah. Aí a gente insere, e aí o que acontece? Uma coisa que eu não falei é que são esses camundongos, eles são de uma linhagem que são chamados de imunossuprimidos. O que significa isso? Eles não têm as células do sistema imune. Então, a gente coloca essas células do sistema imune da pessoa dentro do camundongo do paciente, né? E aí o camundongo, o sistema imune vai ser reconstituído do camundongo. Então, ele vai ter células do paciente. Então, assim, a gente consegue mimetizar completamente o que está acontecendo, teoricamente, dentro de um paciente. Porque ele vai ter lá o tumor e vai ter essas células do sistema imune. É uma representação, eu não sei se pode dizer que é fiel, mas é muito aproximado, então... É um dos modelos mais próximos, assim. É um modelo bem robusto para poder fazer esses estudos pré-clínicos, assim. Eu acho que, na verdade, o que tem de mais robusto, porque você consegue mimetizar completamente o que está acontecendo dentro do paciente. E aí, novamente, a gente pode testar esses medicamentos, né? O ideal é a gente já vir com o medicamento certo, né? Como eu falei, no camundongo, testar antes nas células 3D e depois colocar no camundongo, né? E aí fazer os estudos, né? É um modelo bem legal e bem interessante. Interessante você trazer essa informação, Jaqueline, porque sempre há muita discussão em torno da questão do uso de camundongos nas pesquisas, das questões éticas principalmente, mas assim como você deixou claro, ainda é utilizado por ser talvez o método mais que traga ali uma assertividade maior para as pesquisas, né? Assim como a gente teve as vacinas da Covid que foram feitas muito rápido, né? E também foram todas testadas nesse sentido. Exatamente, assim, é lógico. Por isso que eles estão desenvolvendo, assim, a ciência não para, né? Então, eles desenvolveram esses modelos, né, 3D, que tá aí revolucionando, né, essa área. Mas, infelizmente, ainda não tem um modelo tão bom quanto o camundongo, né? O modelo in vivo que a gente fala. Né? Eu espero, né, que, quem sabe, no futuro aí alguém consiga fazer um modelo assim aproximado que não use mais os camundongos, né? E aí ia ser o mundo ideal, né? Do jeito que a ciência está evoluindo rápido, acho que... eu acho que é bem provável. Sim. Mas enquanto isso, assim como você já deixou bem claro também, todo cuidado máximo é feito com o camundongo também, desde o início da pesquisa até o final, então... Exatamente, toda a parte ética... É o mínimo, né? É o mínimo, E só por curiosidade, como que é
o contato do pesquisador nesse processo de observação com o camundongo no dia a dia. Você, enquanto pesquisadora, você vai lá, tem todo um espaço em que o camundongo vai vivendo e você vai fazendo a observação da aplicação do medicamento, da aplicação da célula imune. Como que funciona o dia a dia do pesquisador com o camundongo, Jaqueline? Então, os camundongos, eles ficam num lugar que a gente chama de biotério, né? Que é o lugar que eles ficam, é um lugar que eles ficam, tipo, numa gaiolinha, né? E aí tem todo um cuidado, por exemplo, esses camundongos imunossuprimidos, como eles não têm as células do sistema imune, então, assim, tem que ser um ambiente totalmente livre de micro-organismos, totalmente estéril, né, que a gente fala. Então, tem todo um cuidado com esses camundongos. Nessa parte de cuidado diário, assim, de dar comida, né, ração, água, essa parte, geralmente tem o pessoal que trabalha, né, no biotério que faz. Então, mesmo quando eu trabalhava com camundongo lá no mestrado, no doutorado, eu não fazia essa parte, assim, de cuidar diariamente dos animais, né? Mas a parte do experimento mesmo é a gente que faz. Então, a gente tem que aprender... Por isso que tem que ter um treinamento também para trabalhar com esses animais. Então, para poder aplicar medicamento, poder tirar sangue. Toda essa parte para trabalhar com animal, você tem que ter um treinamento também, porque... Senão você acaba matando o animal, né? Você tem que ter um cuidado. Eles têm todo um cuidado com isso também. Não é só chegar lá e mexer com o bichinho, não. Não. E aí, quando você, por exemplo, tá tratando, né? Aí você tem que ir, por exemplo, tem medicamentos que você tem que fornecer todo dia pro camundongo. E aí você vai todo dia, você aplica no camundongo. Então... trabalhar com o modelo Murino, ele é bem trabalhoso, assim. Uhum. Porque você tem que fazer todo um acompanhamento. E, geralmente, esses estudos também duram muito tempo, assim, de acompanhamento. Imagina, até mesmo que o processo de crescimento, né, dos tumores no camundongo é uma coisa que demanda muito tempo, não é do dia para a noite. Demora. Geralmente demoram meses, assim, para formar... Assim, depende também muito do tipo de amostra, do tipo de tumor. Então, que a gente vê isso nos estudos, né? Eu nunca trabalhei com esse modelo, mas o que a gente vê nos estudos é que tem tumores que formam mais rápido, tem tumores que demoram, assim, às vezes 6 meses. E aí você tem que ir acompanhando, né? Porque uma vez que começa a crescer, a gente tem que medir esses tumores, né? Tem todo esse acompanhamento. E aí também tem que ver como é que o camundongo tá. Tem essa também, que é se o camundongo estiver ficando muito ruim, coitado, se ele estiver sofrendo muito, aí você tem que fazer a eutanásia do camundongo, né? Claro. Você não pode deixar ele sofrendo também. Então tem que ter esse acompanhamento. O seu trabalho enquanto pesquisador é tanto na parte da bancada quanto na parte dos camundongos, é constante. Eu sempre vejo vocês muito sempre preocupados, sempre estando ali presente, fisicamente mesmo, cuidando, vendo se está tudo bem, observando, monitorando, tendo esse processo mais perto, mais próximo mesmo, né? Exatamente, tanto o camundongo, né? E as células também. A gente tem que estar sempre lá como se a gente fosse alimentá-las, né? Cuidando, porque senão elas morrem também. Se você não coloca o meio, né, para elas. Então, sempre assim, durante pelo menos um dia sim, um dia não, a gente tem que acompanhar e ir cuidando dessas células e o camundongo mais ainda, né? Não importa se é Natal, Ano Novo, tem que estar lá, né? Tem isso da questão do pesquisador também. Às vezes, fim de semana, porque a célula não aguenta, né? Se você não cuidar, ela morre. Sim. E o camundongo é a mesma coisa. Veja só. Literalmente abrindo mão do feriado aí pra ciência, né, Jaqueline? Imunoagentes. Agora, já caminhando pro nosso final do nosso papo, Jaqueline, queria saber
Assim, quais seriam as implicações mais práticas da sua pesquisa para o dia a dia mesmo, e até mesmo pensando no campo da imunoterapia, né? Porque você vai fazer toda essa administração dos medicamentos para ir testando, né, a eficácia desses imunoterápicos mesmo. O que você espera como desfecho desse seu estudo? O grande desfecho que a gente quer ver, né, é esses modelos funcionando bem, né, que é o objetivo principal, né, e poder testar, né, esses medicamentos e encontrar, né, quem sabe um medicamento que responda bem, né, nesses modelos e quem sabe no futuro, né, que isso possa ser utilizado, né, no paciente. É o que a gente, é o maior sonho, né? É o que a gente faz, por isso que a gente faz a pesquisa, né? Não é uma coisa rápida, não é tipo amanhã esses medicamentos vão ser utilizados, né? Como eu falei, tem todo esse... Mas é o começo, né? É o modelo pré-clínico. Então, quem sabe, se der certo, se tem um medicamento que a gente vai ver que tá ali matando o tumor, né? Que tá tendo um efeito... Não tá tendo tanto efeito nas células boas, né? Tentar melhorar, encontrar algum medicamento que melhore mesmo e que no futuro, né, ele possa ser utilizado aí, né, depois de passar por todas essas etapas, né, nos estudos, ser utilizado no paciente, que é o que a gente mais quer, né. A sua pesquisa vai chegar até a etapa dos pacientes ou vai... Até qual etapa que chega a sua função enquanto pós-doutoranda? A gente vai fazer só a parte pré-clínica mesmo. Então, é utilizar esses medicamentos nos modelos, e primeiro desenvolver os modelos, depois utilizar esses medicamentos, e aí também se encontrar alguma via, algum gene que seja de interesse, que esteja impactando, né? Quem sabe? Aí também tem estudo para muitos outros projetos, né? São várias etapas. Esse projeto, né, que eu estou trabalhando agora, eu acho que ele é bem grande e ele pode servir para continuar muitos estudos aí para frente, né? Se tiver mais pessoas querendo participar. Sim, com certeza. Alunos, né, eu acho que tem trabalho para bastante tempo. Todo estudo como esse, como o da Jaqueline, depende de uma equipe muito grande. Não é só a Jaqueline que faz tudo, mas vai ter todo um processo de coleta, de análise, de acompanhamento e precisa ter uma equipe para fazer isso de forma colaborativa e também para continuar as próximas etapas, né? Não é só você sozinha, né, Jaqueline? Não, com certeza. A nossa equipe é grande, tem o pessoal voltado para as amostras, então... Tem o pessoal lá que vai falar com o paciente, que vai pegar essas amostras, que vai submeter para o comitê de ética. Tem o pessoal que está extraindo, né, ou tirando sangue, coletando. Então, toda a parte de médicos, enfermeiras e o pessoal da bancada também, né, que nosso time é grande. E cada um vai fazendo um subprojeto, vai fazendo um braço e a gente vai se ajudando. Pro bem maior, né? Que é o projeto maior, né? Para que todo mundo consiga, né? Ter os resultados que vão impactar. Eu acredito que vão impactar de alguma forma, né? Os pacientes aí no futuro. Estaremos torcendo para isso e já te convido, Jaqueline, para você voltar aqui para contar pra gente como foi esse desfecho aí da pesquisa, porque é uma aventura, né? Uma novela que você vai sempre passando pelas etapas e a gente fica curioso para saber o resultado final desse processo. Não, com certeza, eu volto sim, quando tiver com mais resultados aí encaminhado, com certeza eu volto para falar. Muito bom. Jaqueline, já encerrando então o nosso bate-papo, queria te perguntar se você gostaria de deixar alguma dica para quem está ouvindo sobre quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto da imunoterapia ou desse contato com o trabalho na bancada, o trabalho com camundongos, ou só quiser indicar alguma leitura, alguma coisa interessante para quem quiser se aprofundar mais, fica à vontade. Uma dica que eu dou assim, para quem está, né, na graduação, acho principalmente de biologia, né, que tem esse interesse de pensar, nossa, deve ser legal, né, ser cientista.
Eu acho que é bem interessante, assim, você procurar mesmo fazer uma iniciação científica lá no CRIO mesmo, no laboratório, assim, sempre tem oportunidades, né? Se você tiver interesse de começar uma iniciação científica, tá na graduação, quiser trabalhar um pouco, é lógico que você não vai fazer um trabalho muito robusto, né? Vai ser uma coisa mais simples, né? Porque é uma iniciação científica. Mas aí você pode trabalhar na bancada ali, ajudando os mestrandos, os doutorandos. Quem tiver interesse, tiver essa paixão aí por ciência, eu acho que vale muito a pena, porque aí depois você pensa, né, se você quer continuar nessa carreira, quer fazer mestrado, doutorado, que é bem legal também. E tem um filme que eu gosto bastante, que agora você falou, que é um filme de uma pesquisadora. Inclusive é uma pesquisadora que ela tem autismo, é lá dos Estados Unidos. Chama Temple, não sei se eu vou falar certo, Temple Grandin. É uma pesquisadora que trabalha com melhoramento animal, né, de tentar melhorar a vida dos animais. E ela tem várias publicações, assim, então ela fez fez o PhD lá nos Estados Unidos, né, e tudo com o autismo. Eu acho o máximo, né, a história dela. Inclusive, eu fui até pesquisar, ela tem vários estudos, né, na área dela, né? Então, assim, para quem gosta, né, de ser cientista, eu acho que ela é uma inspiração, assim, bem legal a história dela, e o filme é bem bacana também. Que bacana, eu não conhecia. Vou procurar e vou deixar o nome do filme aqui na descrição do episódio. Quem quiser, assista, por favor. Pelo jeito vai inspirar outras pessoas também. Tomara, precisamos, né? De mais gente na ciência. Sim, com certeza. É legal essas dicas que você deu. Para quem quiser se aprofundar mais na área também, assim, quem tiver em dúvida na carreira para qual área seguir, eu acho que a própria Jaqueline pode deixar essa porta aberta para contato. Eu posso deixar o contato dela na descrição do episódio também. Quem quiser entrar em contato com você também, né, Jaqueline? Imagino que você pode responder qualquer dúvida. Super aí aberta para diálogo também, Com né? Com certeza. Pode entrar em contato comigo, que a gente tira dúvidas nessa questão. Tanto de se estiver trabalhando também com esses modelos, né? E se quiser trocar uma conversa, né, sobre esses modelos, porque é sempre bom pegar uma experiência, né? Eu posso passar minha experiência, a pessoa também para mim, quem estiver trabalhando com isso, tiver na graduação e tiver interesse, né, de fazer iniciação científica, pode me procurar que eu aberta. Porque é importante, né? Muitas pessoas pensam que os cientistas são muito inacessíveis, que vivem em outro mundo, mas não. Aqui, ó, Jaqueline, super aberta aqui para conversar. Pode marcar um café também lá no Einstein com a gente. Pode, né? marcar um café, discutir um pouco de ciência. Eu acho que vale muito a pena. Então é isso. Jaqueline, adorei o papo. Gostei muito de conhecer a sua pesquisa. Extremamente importante. E obrigado pela sua participação aqui. Foi uma honra mesmo conhecer um pouquinho mais da sua formação, da sua história também, né, que faz parte de todo o processo de formação do cientista. E então, agradeço a todos e todas que estiveram conosco até aqui. Fica um abraço e nos vemos na próxima edição do Imuno Agentes. Obrigado, Jaqueline. Obrigada a você, foi um prazer falar aqui. Pode me chamar quando quiser. Obrigado, gente. Um abraço, até a próxima.